Olá, bem-vindo ao Lendas de Nutrição de Plantas, um programa de entrevistas com especialistas em fertilidade. O nosso papo hoje vai ser com o José Antônio Quaggio. Ele é pesquisador do IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas, e é também um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento do sistema IAC de análise de solo. Quaggio, eu queria primeiro agradecer muito a sua presença, agradecer você ter aceitado participar aqui do nosso programa, afinal você é uma das lendas do nosso país quando a gente fala de fertilização. Muito obrigado, agradeço o convite. Para mim é uma satisfação muito grande poder colaborar com esse assunto que sempre me fascinou em toda a minha carreira. Eu sou filho de agricultores aqui de São Paulo e é impressionante. A primeira vez que eu vi um saco de fertilizante e eu vi o efeito que trouxe para o plantio de milho do meu avô, eu fiquei impressionado com aquilo. Eu estou há 42 anos trabalhando com esse assunto e mais uns 2 anos ainda como aluno de graduação, como bolsista do CNPq, já trabalhando com fertilidade solo e nutrição de plantas, né? Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Agradeço também toda a comissão que organizou esse projeto de Lendas da Nutrição de Plantas. Então é uma satisfação grande e muito obrigado, e para mim é um prazer estar aqui com você hoje. Que ótimo, obrigada. Você citou aí essa experiência de infância praticamente. O que você viu que te impressionou tanto? E é interessante que eu tinha um professor de cursinho que dava aula de botânica e ele era aluno de agronomia. E foi a primeira vez que eu ouvi falar em fertilizante, em adubo. E eu fiquei interessado na aula de botânica de um curso preparatório para vestibular, né? E é interessante que eu ia fazer um vestibular para engenharia mecânica. Quer dizer, não tinha nada a ver com o que você fez, que você optou depois. Claro. E aí eu procurei me inteirar e convenci que o meu pai deveria comprar um saco de fertilizante. Meu pai comprou um saco de uma fórmula que até hoje é utilizada, que é a 414-8, e nós plantamos milho lá no meu avô e com aquele saco pusemos um pouco de adubo no solo e é impressionante a diferença que deu nas plantas. Então aquilo me fascinou, né? Aí você viu, isso aqui é que eu quero fazer na minha vida. E é interessante que eu ia fazer vestibular para engenharia mecânica, né, que eu tinha me preparei para ser engenheiro mecânico e, sabe, aquilo mexeu comigo e eu acabei no vestibular desistindo de fazer engenharia mecânica e fui direto para agronomia, para você ter uma ideia. E o seu avô ficou convencido? Ele passou a usar? Mas muito. Quer dizer, surpreendeu todo mundo, porque nós éramos pequenos produtores, né? Então, a hora que você vê o que nós temos de tecnologia ainda para desenvolver com os pequenos produtores do Brasil, inclusive até hoje nós temos uma grande deficiência de atingir esses pequenos agricultores com análise de solo, com uma recomendação de fertilizante, para melhorar a qualidade de vida, melhorar a renda desses produtores. Eu acho que é aí que está nosso maior fracasso em termos de assistência técnica no Brasil. Nós temos hoje uma agricultura maravilhosa, competitiva internacionalmente, uma das melhores agriculturas do mundo, que ela não tem subsídio, é uma agricultura que move com as suas próprias pernas, né? Mas nós temos uma deficiência muito grande para atender os pequenos produtores ainda no Brasil. Por que o senhor acha que acontece isso? Porque o Brasil tem pesquisas avançadíssimas, resultados que estão aí, o mundo inteiro está vendo, e por que o pequeno agricultor ainda resiste em adotar essas práticas? Primeiro ponto, eu acho que a dificuldade de atingir esse pessoal. Informação. E segundo ponto, que o sistema de assistência técnica e extensão rural no Brasil foi desmantelado. Quer dizer, nós estamos há vários anos perdendo qualidade, investimento mínimo. Aqui no estado de São Paulo, eu acho que acelerou ainda mais. O orçamento da Secretaria da Agricultura é um orçamento que não dá para acreditar, ele não chega a 0,5% do PIB do estado de São Paulo, é menos que isso. Então mostra claramente o desinteresse de governos nessa área. E é incrível que o agricultor de médio e grande porte, ele se move pelas próprias pernas, mas o pequeno não. E tem um outro ponto característico que eu conheço a agricultura no mundo inteiro. E pequenos agricultores se dão muito bem com o sistema cooperativo, que aqui no Brasil ainda não é bem desenvolvido. Então nós não temos assistência técnica pública e nós temos um sistema cooperativo no Brasil que ainda tem dificuldade
de atingir o pequeno produtor. Bom, voltando àquilo que a gente tinha falado no início, o senhor é um dos grandes responsáveis pela criação desse método IAC de análise de solo. O que é esse método? A agricultura brasileira, ela era muito influenciada por agricultura de outros países, notadamente Europa e principalmente Estados Unidos. Então, os primeiros métodos de análise de solo que vieram para o Brasil foram desenvolvidos pelo Instituto Agronômico Campinas. O Instituto Agronômico Campinas foi pioneiro em fazer análise de solo no Brasil. Para você ter uma ideia, em 1889, o Instituto Agronômico já fazia análise de solo para cafeicultores aqui no estado de São Paulo. Nossa. E o Instituto foi fundado porque Dom Pedro II, que foi quem fundou o Instituto Agronômico, ele queria saber o porquê que a cafeicultura, quando você derrubava a mata, botava fogo na mata, plantava o café saía exuberante, e depois de alguns anos essa cafeicultura decaía e ela sucumbia. E aí novas áreas de floresta eram derrubadas e novos cafezais eram plantados e aquilo ia ficando para trás, plantando pasto, outras culturas, né? Quer dizer, ele já tinha essa noção de que ia avançando, uma hora ia acabar. Exatamente. Só que aí se ficou provado que quando você queima a mata, você introduz junto com as cinzas da floresta uma grande quantidade de nutrientes para as plantas. E essa quantidade de nutrientes é suficiente para suportar a cultura do café, por exemplo, naquela época, por alguns anos. E Dom Pedro foi tão hábil que contratou um químico de solo, um austríaco, cujo nome é Franz Wilhelm Daffer, para montar o Instituto Agronômico Campinas, que ele queria descobrir por que o café sucumbia depois de alguns anos da derrubada e colocação de fogo. E esse austríaco trouxe já alguns métodos de análise de solo que existiam lá fora para o Brasil. Então nós tivemos daí o pioneirismo do Instituto Agronômico em fazer análise de solo, parte dessa época. E nós até hoje estamos mantendo liderança em pesquisa nesse setor. Nós fomos trabalhando inicialmente com métodos, os pesquisadores mais antigos do agronômico, adaptando métodos importados, até que chegou um ponto que nós chegamos à conclusão que, pela diferença de solos, de zonas temperadas, como nos Estados Unidos, na Europa, os métodos de análise de solo não se comportavam bem nos solos tropicais e subtropicais do Brasil. Daí a necessidade de desenvolver tecnologia nossa, própria. Foi quando deu início o sistema IAC de análise de solo, que simultaneamente nós introduzimos no início dos anos 80, para ser mais preciso, em 82, nós introduzimos um novo sistema de recomendação de calagem, que mostrava para nós já tínhamos experimentos conduzidos no Cerrado. Eu instalei o primeiro experimento Cerrado em 77, com doses de calcário que saíam de 2 toneladas, de 0 até 12 toneladas de calcário por hectare. E esse experimento, ele quebrou paradigma, que até então havia uma certa dúvida, discussão entre alguns pesquisadores, professores de fertilidade do solo, que não poderia utilizar mais do que 2 toneladas de calcário por hectare, que aquilo poderia provocar uma dispersão de argila, comprometer a estrutura de solo, o que não era verdade. A hora que nós montamos esse experimento, ficou claro para nós que o Cerrado precisava de 3, 4 vezes mais calcário do que se recomendava até então. Foi daí que surgiu a necessidade, falando, bom, nós temos que criar um método de análise de solo capaz de detectar essa necessidade muito maior do que aquela que vinha sendo usada até então. Então, esse sistema do IAC... começou com uma nova recomendação de calagem que nós conhecemos hoje como método da saturação de bases. E esse é um tema de mestrado do senhor, é isso? Sim, sim. Eu desenvolvi esse assunto durante a minha dissertação de mestrado, né? Eu defendi esse mestrado em 82, em 83 esse método estava em rotina já no estado de São Paulo. E até hoje ele é o mais usado em todas as regiões avançadas, tem agricultura avançada no Brasil, quer seja no Cerrado, na região até do Vale de São Francisco, que tem bastante agricultura de altíssima performance lá. Quer dizer, ele funciona para as várias regiões, porque o Brasil tem regiões super diferentes, é como se fossem vários países ou no mesmo país. Sim, claro, é porque é um método que você tem um controle perfeito da reação do solo em relação à capacidade de troca de cátions, que isso pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas é como se fosse uma caixa d'água,
O solo, se você quiser entender muito rapidamente o solo o que é, o solo é como um reservatório de água e nutrientes para as plantas. É a mesma coisa se tiver um reservatório na sua casa de água. Tem casa que tem reservatório de 500 litros, outra tem de 1.000 litros, 200 litros. O solo é assim, tem solos que têm capacidade maior, outros têm capacidade menor, e esse método é capaz de ajustar essas diferenças de tamanhos de reservatórios de solo. Por exemplo, um solo mais arenoso, com menos matéria orgânica, vai precisar doses menores de calcário, porém aplicadas mais frequentemente. Solos mais argilosos, que também terão mais matéria orgânica, são solos que terão calagens em doses maiores e que vão ter um efeito residual maior. E por aí vai. Por isso que ele é bem ajustado a essas condições. A calagem, na verdade, é descobrir o nível de nutrientes de cada amostragem de solo, é isso? Não, a calagem é para corrigir a acidez de solo. Mas tem que descobrir o nível que precisa naquele pedaço. Sim, uma vez identificado, você retira uma amostra de solo com critérios bem definidos. O agricultor tem que percorrer áreas homogêneas, retirar pelo menos 15, 20 subamostras, misturar muito bem, encaminha isso para o laboratório, pode ser feito por correio ou pode ser feito isso pessoalmente. Algumas cooperativas juntam isso, levam diretamente para o laboratório. Enfim, a análise chegando no laboratório, você tem que ter método para pegar aquele solo, preparar aquele solo, analisar isso aí e ver qual a necessidade de calagem que aquele solo tem. Para corrigir o quê? A acidez de solo, que é um item da maior importância para a agricultura brasileira. Um outro item muito importante, que eu sei que o senhor é um grande defensor, é o uso do calcário, né? O calcário é abundante no Brasil e a gente sabe que ele é subusado, né? Usa-se pouco para a quantidade de oferta que tem. Por que isso acontece? Interessante a sua pergunta e vem a complementar o que eu já tinha mencionado. Quer dizer, a calagem é a prática de aplicar o calcário ao solo. Nós temos hoje no Brasil uma área aproximadamente de 60 milhões de hectares em cultivo. E o que acontece? Nós estamos trabalhando com mais ou menos 36 milhões a 40 milhões de toneladas de calcário. Estamos usando menos de meia tonelada de calcário por hectare. O ideal seria o quê? Ser pelo menos uma tonelada de calcário por hectare na média dos anos. Quer dizer, tem anos que você vai aplicar 3 toneladas, mas vai ficar 2 ou 3 anos sem aplicar, dá uma média de 1 tonelada por hectare ano, né? Porque o calcário tem um efeito residual, você não precisa aplicar todo ano, né? E é um insumo extremamente brasileiro, genuinamente nacional. Nós temos jazimentos aqui que dá para usar centenas e centenas de anos e além dos benefícios diretos que traz para a produção das culturas, reduzindo a acidez de solo, aumenta muito a eficiência de fertilizantes. Isso que eu queria que o senhor me explicasse. Quer dizer, adianta usar fertilizante se aquele solo não estiver corrigido e não tiver calcário nele? Bom, não é o ideal. Quer dizer, o ideal para você otimizar, porque os fertilizantes eles têm um custo, se você gasta R$100 para colocar uma tonelada de calcário em média aqui no estado de São Paulo, as mais distantes chega a R$120. Posto, fazenda, os fertilizantes vão custar no mínimo R$1.500 a R$1.700. Ou seja, nós temos uma relação de 11, 12 para 1. Para cada tonelada de fertilizante, representa 10 toneladas de calcário. Só que você é um insumo muito mais caro e que você tem que usar com a maior eficiência possível, porque além de ser caro, o Brasil, para a nossa agricultura, o Brasil tem uma dependência enorme disso aí. Uhum. Nós importamos 70% do fertilizante nitrogenado, importamos 50% dos fosfatados e potássio quase 100%. Uhum. Então isso aí custa divisa para o Brasil, nós temos que mandar dólar para fora para trazer insumos que são fundamentais para a agricultura. E se você usa esses produtos que são mais caros, porém de uma forma ineficiente, é óbvio que não é o ideal. E nós temos resultado mostrando que para fertilizante fosfatado, por exemplo, e não só para eles, você pode aumentar a eficiência em 60% a 70%. Nós temos experimento com nitrogênio, só pelo fato de você corrigir a acidez de solo, aprofundar o sistema radicular da planta, você chega a produzir 70%, 80% mais resultado com adubação nitrogenada em milho, que foi onde nós medimos isso, do que sem a calagem. Então, a correção da acidez é um ponto de partida para uma agricultura eficiente. E onde está o problema? O grande produtor e o médio produtor já sabem disso. Agora, eu falei para você que o agricultor pequeno, ele
ele tem dificuldade, ele nem sabe que existe análise de solo. Então ele desconhece o problema de acidez. E é onde está o nosso menor consumo de calcário, que é quase zero, para não dizer zero. O senhor estava me contando até uma história de um pequeno produtor de um assentamento próximo da sua fazenda que resolveu plantar banana. Como é que é essa história? Então, ele plantou banana e é um assentamento dos mais antigos que existe aqui no Brasil, né? E ele tem uma área de 15 hectares, tudo terra roxa. Um solo que teoricamente seria de muito boa fertilidade, né? Só que é um solo extremamente ácido. Ele plantou as bananas lá e ele falou: doutor, essa banana não vai, e não sei o que eu faço com aquilo, e eu ponho esterco de galinha, eu ponho esterco das minhas vacas lá, e não vai, que ele também tira leite, né? Eu falei, tira uma amostra de solo. Peguei e emprestei um trado para ele, nunca tinha feito análise de solo. A hora que eu fui ver o pH do solo dele tinha 3,9, quer dizer, saturação de bases de 4%. Da caixa d'água que cabe no solo dele, só 4% tem de nutriente para a planta. Isso que significa saturação de bases. Os outros 96% é acidez, quer dizer, não vai. A banana é uma planta extremamente sensível à acidez de solo, né? E ele nunca tinha feito essa Nunca análise. tinha feito uma análise de solo na vida. Então, você vê o quanto grave é isso. E são vários, né? A grande maioria. Então, por isso que, para melhorar o consumo de calcário, chegar a 1 tonelada em média por hectare ano, que seria o mínimo ideal, nós teríamos que trabalhar com esses produtores pequenos. E hoje nós temos uma paridade de praticamente 1 tonelada de calcário consumida pela agricultura brasileira com 1 tonelada de fertilizante. Quando os nossos experimentos mostram que pelo menos precisa ser 3:1. Porque o 1.000 seria um mínimo, 1.000 quilos de calcário por hectare e 1 tonelada por hectare. Mas o ideal, os nossos experimentos mostram que para cada tonelada de fertilizante que você usa, deveria consumir 3 de calcário. Então seria um número muito maior. Ainda falando do calcário, a gente pode entrar num assunto que hoje está na boca de todo mundo, né? Está todo mundo comentando, todo mundo tentando entender. Aliás, muita gente com informação errada, falando muita bobagem por aí, que é a questão do sequestro de carbono, né? Qual que é a relação do calcário com a diminuição do gás carbônico na atmosfera? O quanto que o uso do calcário pode ajudar na sustentabilidade e pode ajudar na preservação mesmo do planeta? Quando você corrige bem a acidez de solo com o calcário, você aumenta muito a produção da cultura e a primeira coisa que cresce é a produção de biomassa. De vez você ter um pé de milho de 1 metro de altura, você tem um pé de milho de 2 metros de altura. Então a produção de biomassa é muito favorecida com a correção da acidez de solo. E toda vez que você produz mais biomassa vegetal, você sequestra mais carbono da atmosfera e fixa ele no solo. Então é uma técnica extremamente interessante. Inclusive esse sistema hoje que está se falando muito de fixar mais carbono via pastagem, melhoramento de pastagem, está muito ligado à correção da acidez de solo nas áreas de pastagem, que é onde se utiliza também muito pouco calcário. Apesar de que eu, quando coloquei essa conta, eu deixei a pastagem de lado. Essa conta de 1 tonelada. De 1 tonelada de calcário, a pastagem está de lado, porque nós temos aí mais de 100 milhões de hectares cultivados com pasto hoje, nativos e alguns, maioria pastos formados, né? Mas o consumo de calcário nas áreas de pastagem é muito baixo também. Se incluir a parte de pastagem, nós deveríamos estar consumindo aqui 100 milhões de toneladas de calcário. A gente não pode deixar de falar de 2 culturas importantíssimas que são o café e a laranja. E a laranja tem um problema muito grave, quer dizer, a laranja tem os citros têm vários problemas, mas um dos mais graves é o greening. Pelo que eu sei, pelo que eu tenho acompanhado, o greening, ninguém vai conseguir acabar com o greening. A questão é uma questão mais de saber conviver com ele do que exatamente acabar. Uma planta que receba fertilização ou um solo bem adubado, essa planta consegue tolerar melhor o greening, quer dizer, ela consegue se ver livre mais facilmente do psilídeo? Eu estou envolvido com essa doença desde a primeira planta encontrada aqui no estado de São Paulo. É uma doença de extrema gravidade, é uma doença limitante à produção de citros no mundo inteiro. Ela fez sucumbir a citricultura da Flórida por um mau manejo, isso que você fala de
de conviver, o termo mais correto para isso é manejo. Como manejar uma enfermidade, né? Lá na Flórida eles foram para um caminho errôneo. O que eles fizeram? Eles acharam o seguinte, como a planta, essa doença, o agente causal dessa doença é uma bactéria que ela vive nos vasos condutores do floema. A planta tem um sistema de seiva ascendente, que é a água do solo, mais nutrientes dissolvidos. Essa seiva chega na parte aérea da planta, ela é metabolizada, ali produz açúcares pela fotossíntese, aminoácidos, enzimas, enfim, e desce alimentando o sistema radicular e distribuindo todos esses produtos da fotossíntese, desse metabolismo, para todos os órgãos da planta. E essa bactéria vive nesses vasos condutores, causando um problema seríssimo para a planta, primeiramente para o sistema radicular da planta, né? Então, o que nós temos observado? É óbvio que uma planta que está bem nutrida, ela acaba sendo uma planta menos propensa, não só a essa doença, mas como para todas as outras enfermidades. Nós estamos trabalhando fortemente com isso, trabalhando com níveis de cálcio, por exemplo, muito mais altos. Isso nós já temos evidências científicas, inclusive com publicação em periódicos de alto índice de qualidade internacional, mostrando que realmente a planta se torna muito mais estruturada. O cálcio é um nutriente que dá estrutura na planta, mantém a planta em pé. Né? Quando falta cálcio, é uma planta débil, ela deita, ela cai e por aí vai. Quando você aumenta bem essa quantidade de cálcio, você torna os tecidos mais rígidos. E isso, por exemplo, numa folha, ela dificulta o psilídeo, que é o inseto vetor, de transmitir. Nós estamos trabalhando para tentar provar isso. Já existe certa evidência experimental, né? Ela tem mais vasos condutores com maior diâmetro, que consegue transportar mais seiva mesmo com bactéria lá dentro. Enfim, não cura a planta. É Não muito cura. bom que se fala isso. Tá, mas Deixar deixa a bem planta claro. mais forte. Mas a severidade da doença fica um pouco amenizada. E isso é que tem permitido a citricultura brasileira cair com menos velocidade do que caiu a da Flórida. Onde é que os floridianos erraram? Eles erraram pensando que, bom, como tem dificuldade de absorver esses nutrientes via raiz, porque o sistema radicular é comprometido, então vamos colocar esses nutrientes via foliar. E criaram soluções mirabolantes de fertilizantes minerais, incluindo um monte de porcaria dentro, que você não tem nenhuma fundamentação científica para isso. Eles fizeram por por pulverização foliar. Pulverização. E eles acreditavam que aquilo ia resolver o problema, até que uma nova solução viesse, por exemplo, através de planta transgênica, que também já se mostrou que não vai ser o caminho. Eu acompanho isso também nos grandes centros de pesquisa do mundo. As plantas transgênicas estão sucumbindo, elas não estão aguentando a bactéria. Então, eles acham, inclusive isso aconteceu com cientistas lá, que acreditaram que isso era possível. Só que nós já tínhamos assistido esse filme anteriormente aqui no Brasil com a clorose variegada dos citrus. E nós falamos para ele, assim, ó, não vá por esse caminho, porque quem entrar nesse caminho vai sair fora do negócio. Vai deixar de plantar laranja. E foi o que aconteceu. A citricultura da Flórida decresceu de 270 milhões de caixas, 260 milhões de caixas de laranja. Em 10 anos reduziu a 50 milhões de caixas de laranja. Hoje a Flórida é um grande importador de suco de laranja, exporta hoje quase 50% do suco de laranja consumido na Flórida, nos Estados Unidos inteiro, hoje é importado do Brasil. Vem daqui. Então, esse é um grande problema, foi um erro enorme e que nós temos trabalhado muito contra isso aí. Você tem que manejar a doença com tudo aquilo que nós já sabemos. Você tem que inspecionar, você tem que tratar bem a planta, adubar bem ela para ela se tornar mais... com uma resistência melhor ao ataque de patógeno, não resistência, mas pelo menos tecidos mais firmes, mais rigorosos, que atrapalham a doença. Né? Então isso é uma coisa bastante importante de deixar bem claro, que tem muita gente que chega e de uma forma quer se aproveitar da situação, fala para o citricultor, não fica arrancando planta não. Passa essa solução aqui que você vai manter tua laranjeira aí. Tudo que o citricultor não quer é arrancar uma laranjeira. Então, isso é uma coisa importante, porém tem que ser feito. Isso que deixa bem claro. É bom que esclareceu, porque eu acho que esse era um ponto que ficou muito em discussão e ninguém melhor como o senhor para esclarecer. Obrigado até pela questão. oportunidade de transmitir essa informação. Para o senhor, qual que é a importância das pesquisas para a área da agricultura?
Olha, eu dei alguns exemplos já durante essa nossa entrevista da importância disso, né? A importância, por exemplo, de você desenvolver o novo método de recomendação de calagens foi trabalho e pesquisa. Isso permitiu o Brasil ter avançado no cerrado, né? Desenvolver novos métodos de análise de solo que identifica quais são as deficiências dos nossos solos e o que nós temos que colocar de fertilizante. Isso realmente colocou o Brasil nessa posição. Daí a importância desse sistema IAC de análise de solo, que é muito utilizado aqui no Brasil inteiro hoje, né? Fertilizante faz mal ao meio ambiente, às pessoas ou não? Olha, essa é outra pergunta interessantíssima. Por quê? Existe muita mentira nisso aí. Os fertilizantes minerais, a hora que você aplica esses fertilizantes no solo, todos eles têm origem mineral, têm origem na natureza. Sofrem processos industriais para melhorar a sua eficiência, mas são produtos da natureza. São rochas que existem na natureza que o homem, de uma forma sábia, processa essa rocha para melhorar a eficiência. E é interessante que a hora que você aplica eles no solo, eles se transformam em nutrientes para as plantas. Igualzinho você pegar um esterco e colocar no solo. A planta não come fertilizante diretamente e tampouco come fertilizante orgânico. Todo fertilizante que você aplica no solo, ele se transforma em nutrientes que as plantas absorvem o nutriente. Ela não absorve o adubo mineral ou adubo sintético e nem o orgânico. Ela absorve nutriente do solo, né? Então não tem... O nutriente de fertilizantes faz muito bem para a humanidade. Sabe por quê? Porque através dele a gente consegue alimentar a população mundial que vem crescendo. Para você ter uma ideia, nós vamos ter que aumentar em 40% nos próximos 30 anos a produção de alimento no mundo. Existe uma estimativa de 10 bilhões de pessoas em 2050. E que para isso vai ter que ter ganhos de produtividade nas áreas já em cultivo e vai ter que ter expansão de área. Eu participei de alguns eventos já sobre esse assunto, até meio recentemente, porque esse assunto está muito em pauta, e o Brasil vai precisar expandir um pouco a área para poder atender a demanda mundial. Então, eu acho que é temerário, tem muita gente que defende só agricultura. A agricultura orgânica, ela é uma agricultura incapaz de alimentar a população mundial. Então, tem muita besteira dito nesse assunto aí, e tem muita mentira nisso aí. O agronegócio no Brasil é sustentável? Se tem alguma coisa nesse país que é sustentável, é o agronegócio. Porque realmente nós estamos num país que tem uma agricultura exuberante, uma pecuária exuberante, com uma capacidade de resposta rápida e de uma eficiência que ninguém tem. E a gente tem de máquina. Hoje, se você vê o que está dando sustentação para a indústria de veículos no Brasil, é principalmente veículos virados para a agricultura. Uhum. Caminhões, tratores, máquinas coletadeiras, implementos agrícolas diversos, quer dizer, o que está movendo a economia brasileira é o agronegócio, responsável hoje por quase metade da riqueza gerada em todo o país. Uhum. Então, é extremamente sustentável e extremamente eficiente. E para nós que trabalhamos com agricultura e tem origem na agricultura, isso é um orgulho muito grande para todo brasileiro. Se o senhor pudesse abolir uma única coisa da agricultura, o que o senhor tiraria? Falava, isso aqui a gente não precisava ter passado por isso, ou a gente não precisa mais disso? Eu acho que nós não precisamos repetir erros do passado, né? Como por exemplo? Uma informação truncada como essa de, olha, pulveriza a planta cítrica com fertilizante foliar cheio de coisa aradas lá, que você vai sobreviver com essa planta. Nós precisávamos ter, na escola de agronomia no Brasil, uma disciplina chamada História da Agricultura, para evitar pegar os erros do passado e evitá-los no futuro. Então, isso é importante para aluno de agronomia. Eu, por exemplo, tenho 42 anos de formado e de experiência. Eu já sei que muita coisa não vai dar certo, mas tem muito agrônomo jovem que recém-formado que ainda não sabe disso. Então precisava ter alguma coisa, mas a agricultura não tem grande problema que passou, que deixou coisa mal feita para trás. Então, esse tipo de coisa que nós temos que estar preparados, tem que preparar a agricultura brasileira, ver os erros do passado aí, vai ter que ter expansão de área, porque nós já estamos num limite
de produtividade que daqui para frente os passos vão ser mais difíceis. Nos últimos 10 anos, eu fiz um estudo, que eu costumo mostrar nas minhas apresentações. Se você pegar dos anos 80 até 2017, que foi quando eu fechei esse estudo, a área agricultável no Brasil cresceu 40%. Uhum. E a produção agrícola no Brasil cresceu 350%. Na citricultura, nós saímos de 10 toneladas de laranja por hectare e fomos a 35 toneladas de laranja por hectare. Veja o ganho de eficiência que nós tivemos nesse período. Café idem. Então aí você fala, pesquisa é importante, você já me fez essa pergunta. Você acha que nós conseguimos isso com o quê? Foi com varinha de fadinha que bateu e falou assim, laranjeira, produza mais. Foi com pesquisa e desenvolvimento, né? Tá certo. Queria agradecer muito a sua presença, os seus esclarecimentos. É um prazer a gente poder ter a oportunidade de conversar com um especialista, tirar essas dúvidas todas. Eu acho que hoje a população brasileira, a população mundial, mas principalmente a população brasileira está precisando de informação. E o senhor é fonte inesgotável. Então, muito obrigada. Foi um prazer tê-lo aqui. Sou eu quem agradece. Obrigada. Obrigado pela oportunidade.